Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Deixa eu ver aqui se tem... Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente tá aqui para falar sobre a expansão de consciência, com consciência, entendendo que tudo que a gente tá vivendo hoje faz parte da nossa criação, seja bom, seja ruim. Todo mundo tá criando tudo, todo mundo manifesta a todo momento, então não existe erro. Tá vivendo algo que não gosta, automaticamente você tá criando. Não quer isso que você tá observando, muda o pensamento agora, porque uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade, tá? Então, tudo aquilo que você olha, observa e não gosta, você muda aqui dentro, muda a sua percepção de realidade, aí automaticamente você depois vai vivenciar uma realidade diferente. Porque a mente é a causa, a vida é o efeito. Então, não adianta sofrer com o que você tá vendo, não adianta reagir, não adianta brigar, não adianta nada. Quanto mais você observa e reage ao que você tá vendo, mais tempo você fica no seu problema e na sua limitação. Então, automaticamente, para você sair de um lugar onde você não gosta, você tem que parar de reagir e criar agora o que você quer ver diferente. Opa, isso aqui não faz mais parte da minha realidade, então eu ignoro. Então, automaticamente, você tem que usar seu superpoder de ignorar e literalmente não deixar se abalar pelo que você vê. É difícil na realidade agora? Pode ser complicado? Pode. Mas é uma escolha consciente. Se você não sustenta ela agora, você vai continuar vivendo a mesma vida, a mesma limitação, a mesma falta, o mesmo sofrimento. Então você entende que não tem como você sair de onde você tá fazendo a mesma coisa todo dia? Então aqui tem a causa e efeito para tudo. A mente é a causa, a vida é o efeito. Eu mudo a causa, eu projeto satisfação, contentamento, eu mudo o foco da minha realidade. Automaticamente a vida vai me dar um efeito totalmente diferente, porque eu mudei agora. Mas enquanto eu estiver sofrendo com as minhas limitações e reagindo ao que eu enxergo, eu não saio do mesmo lugar. Não tem como eu sair dali. Então a vida ela é sobre escolhas e decisões. Tô triste, tô reclamando, tá impossível, ai tô ansiosa, ai aquela coisa não aconteceu, ai eu tô vendo, eu tô ficando ansiosa. Você já tá agindo no medo, já tá na realidade que não tem. Ainda tá presa ali na limitação do ego. É o ego que quer para agora. É o ego que tem pressa. É o ego que duvida. É o ego que tem ansiedade. É o ego que tem tristeza. Então, todos esses sentimentos é da mente racional. Ela que é limitada. A consciência, ela não duvida de nada. Ela sabe que tudo já é. Para saber como que eu sei que eu tô conectada com o meu eu superior, como eu sei que eu já estou numa outra identidade. Conforme você observa a realidade, você não reage mais a ela. Você sabe que está feito e você fica tranquilo. Você vai fazer sua empolgação agora, você vai fazer o que está disponível para você agora, sem se preocupar com o resto. Automaticamente você está aqui presente, consciente, sabendo que tudo já está feito. Então você para de sofrer. Ah, mas não tá dando, eu tô com uma crise de ansiedade agora. Você ainda tá na antiga identidade. Enquanto você reage, você está na antiga identidade. Como que eu sei que eu mudei de identidade? Quando você já não reage mais. Quando o externo não tem mais poder sobre você. Quando tudo que você tá vendo já não tem mais poder sobre você. Você assume o controle e automaticamente você passa a ter domínio da sua realidade. Opa, aquilo tava ruim, tava difícil? Não tem problema. Eu mudo aqui dentro. Eu tô projetando diferente. Então você vai viver uma realidade diferente. Então é escolha consciente sempre. É você aqui escolhendo o que vai viver. Não tem como você viver algo diferente se você continua pensando a mesma coisa, tendo as mesmas atitudes, reclamando das mesmas coisas. Não tem como. A realidade muda quando você muda o foco. Sempre. A mente é a causa e a vida é o efeito. A mente é a causa, a vida é o efeito. Então não tem como você plantar batata e querer colher pepino. Você vai plantar uma mente de satisfação, você vai plantar pensamentos positivos, você vai escolher ver o lado positivo de tudo, então você vai mudar toda a sua versão, sua antiga identidade.
aí automaticamente as coisas vão acontecer diferente para você. Vai vir oportunidades, vai vir pessoas, as amizades mudam, as conexões mudam, você passa a prosperar, você passa a ter mais consciência, você passa a ter mais equilíbrio emocional também. Porque até o fato de você expandir a sua consciência e entender como a vida funciona, você muda o seu equilíbrio emocional. As pessoas se tornam muito reativas porque elas não têm equilíbrio nem entendimento. Nossa, aquela pessoa falou e eu fiquei nervosa. Desequilíbrio emocional. Porque quando você entende o seu poder e quem você é, não existe nada externo que vai tirar sua paz. Porque você entende, opa, é o máximo que aquela pessoa pode nesse momento. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Então você entende que não é mais sobre você, mas é o grau de consciência daquela pessoa naquele momento. Então até isso a pessoa, ela para de reagir com os outros. Quando aquela pessoa falava qualquer coisa no trabalho, a pessoa ficava nervosa, ela tinha desequilíbrio emocional. A partir do momento que ela expande, ela tem consciência, ela não se permite mais nem ficar com raiva das pessoas, porque ela entende que aquilo lá, a pessoa tem problemas que ela não sabe lidar, entendeu? Então automaticamente ela não tá sabendo lidar com os problemas dela e tá descontando em todo mundo. Boa noite. Então automaticamente você observa que é uma reação instantânea da pessoa que está inconsciente. Ah, o seu chefe gritou, não sei o que, o coleguinha do serviço. Opa, o problema não é comigo, então não tem problema. Ele tá com problemas que não sabe lidar e acabou descontando no primeiro que apareceu. Você só foi a bola da vez que tava na frente, entende? Então você não vai levar tudo pra dentro pra você. Você entende que aconteceu, mas o problema não é você. Então eu automaticamente não vou mais reagir a nada, entende? Então automaticamente você observa que não é sobre você, tá? É sobre só os problemas que a pessoa tá enfrentando naquele momento. Deixa eu só ativar aqui, pessoal, um negócio aqui. Então você entende que quando você tem um entendimento, também melhora tudo ao seu redor? Como você percebe as pessoas, você entende que nada é sobre você, é um problema que a pessoa tá tendo lá naquele momento, então você vai até isso expande na sua realidade. Você fica mais maleável com as pessoas. Você sabe que tem várias pessoas sofrendo com vários problemas nesse exato momento. E até o jeito como a pessoa age com você nesse exato momento, você entende que o problema não é você. As pessoas sofrem muito porque acham, ai, aquela pessoa não gosta de mim, aquela pessoa tá falando mal de mim, ou ela fica sempre projetando a ideia que alguém tá contra ela. E não é sobre isso. Você vai aprender a não levar tudo pro literal. Porque o seu ego que tá achando que tem algum problema com aquela pessoa, mas não tem. É aquela pessoa que tá vibrando baixo, que ela tá com um grau de consciência que não tem o entendimento. E não é sobre você, é sobre ela. Ah, não importa. O importante é você estar bem com você mesmo. O importante é você saber quem você é. O importante é você saber que você vai cuidar dos seus pensamentos, vai focar só naquilo que faz bem pra você. Porque tudo que você automaticamente observa e convida aqui mentalmente é a experiência que você vai viver daqui pra frente. Então você entende que a lei do mentalismo, ela tá aqui pra ensinar pra gente que eu só vou dar atenção e observar aquilo que eu quero de bom na minha experiência. É ruim aquela pessoa? Só afasta, ignora, escolhe pensar diferente. Cuida aqui dentro, organiza aqui dentro pra você ver essa organização aqui fora. Eu sempre falo aqui, é sempre ser para ter. Seja o melhor para você, se ame o suficiente, seja você sua maior prioridade sempre. Porque é de você para você. O mundo que você quer ver aqui fora, você projeta dentro de você, entende? Então automaticamente você vai dar tudo para você, você vai se amar, se respeitar. Obrigada, pessoal. Obrigada, Márcia. Então, automaticamente, você entende que você vai dar tudo pra você? Você quer ser amada? Se ame. Você quer ser uma pessoa que as pessoas achem linda? Se ache linda. Você quer ser próspera? Quer que a vida te dê dinheiro, te dê coisas? Dê isso pra você. Se sinta assim. Porque tudo que mais tem, mais é dado, né? Então, dê isso primeiro pra você. Então, você entende que tudo você vai dar pra você? Ai, mas eu tô sofrendo, eu não tenho aquela pessoa, tá difícil. Então você tá projetando carência, você por si próprio não tá se bastando. Você vai ter que aprender a se amar, se respeitar, se empoderar,
curar o feminino em você para depois você se tornar um ponto de atração. Você tem que se ver como a pessoa mais incrível do mundo. Você tem que saber o seu valor, tem que amar e honrar toda a sua história. Olha para trás, veja tudo que você passou, sabe? Tenha orgulho da pessoa que você é. Você tá se admirando. Quando você se admira, as pessoas vão reconhecer o seu valor. Mas enquanto você se julgar limitado, se julgar inferior, achar que você é feio, achar que as pessoas estão contra você, olha, a vibração que você está emanando inconscientemente é o que as pessoas vão sentir de você. Então você entende que automaticamente é o que você pensa que está projetando a sua realidade? Boa noite, Franci. Obrigada, Franci. Feliz Dia das Mães para vocês também, pessoal. Então, vocês entendem que tudo que eu quero na minha realidade, eu vou implantar aqui na minha consciência, eu vou fazer isso se tornar natural para mim, eu vou criar a projeção de realidade que eu quero viver. Eu quero viver uma vida incrível, tranquila, em paz com todo mundo, eu quero que a vida me surpreenda sempre com coisas positivas. Eu vou intencionar isso. Vou acordar de manhã, obrigado, Deus, obrigada pelo ar que eu respiro, obrigada pela condição de poder me levantar sozinha de uma cama. Gratidão, Deus, automaticamente, porque eu vou poder ir trabalhar, eu posso cuidar da minha família, eu posso cuidar do meu lar. Então a pessoa está intencionando vibração de gratidão, ela consegue enxergar abundância e prosperidade em tudo. O que vai ser natural para essa pessoa na realidade dela? A vida dá mais, sempre dá mais para ela, porque ela vibra no mais, ela tá tão agradecida com tudo que ela já tem, que Deus só vai mandar mais, a vida vai mandar mais, a fonte vai mandar mais, ela está em fluxo. Naturalmente, quando a pessoa acorda já reclamando e não quer nem levantar da cama, que sentimento ela tá emanando? O que a consciência dela tá observando? Mas que saco, mais um dia eu vou ter que levantar na cama. Então, automaticamente, olha o que ela tá emanando, ingratidão, insatisfação. Lembra que tudo é o foco, aquilo que eu observo expande na minha realidade? Então ela tá vibrando inconscientemente ali só na falta, na reclamação, no medo, no não tenho. Depois reclama que a vida nada muda, que a vida tá sempre ali, que nunca acontece nada. Mas ela não mudou aqui dentro a causa da vida dela. A vida é a causa, a mente é a causa e a vida é o efeito. Muda a causa aqui dentro. Escolhe agir diferente a partir de agora. Escolhe acordar e experimentar agradecer, ser feliz com a vida. A Kátia, quero abrir um salão, é preciso de pelo menos 200 mil. Aceita que você já tem. E nem precisa focar em valores, viu? Só aceita que você tem o seu salão do jeitinho que você quer. A mente é a causa, a vida é o efeito. Quando você tem certeza que você já tem, que vai abrir, é a certeza que vai trazer os meios de como você manifestar e acessar essa realidade que você já tem. Não se condicione a saber de onde vai vir esse dinheiro. Só saiba que já está feito. É nessa certeza que você vive a partir de agora. Quando a mente questionar, eu não tenho, como eu vou conseguir, vou ter que fazer empréstimo. Não limita. A fonte ela é ilimitada. Então não limita de onde vai vir. Só aceita que já está feito. Então vocês entendem que para mim vibrar abundância e prosperidade, eu tenho que plantar uma causa de abundância e prosperidade? Eu tenho que vibrar, enxergar prosperidade em tudo? Eu tenho que observar que a minha vida é tão grandiosa e abundante que ela vai continuar me suprindo. Ela vai sempre trazendo conforme eu piso. Ela vai sempre dando mais daquilo que eu tô vibrando. Então vibra naquilo que você quer viver. É o ser para ter. Nas palavras da Bíblia sempre falou, é o ser para ter. E o ser é estar consciente de ser o que você quer ser, para depois você observar a materialização do que você quer nessa realidade. Então é sempre o ser para ter. Obrigada, Márcia. Seja bem-vinda. Então vocês entendem que eu mudo todo o foco da minha realidade aqui dentro, conforme eu enxergo a minha vida, conforme eu enxergo o meu corpo, conforme eu enxergo como as pessoas me tratam, conforme eu enxergo o que eu quero, aquele relacionamento. Eu vou dar pra mim tudo que eu quero viver de experiência. E você pode ver, aquele que mais reclama de doença, vive doente. Aquele que mais reclama que não tem dinheiro, vive sem dinheiro. Você vê, se você vai falar com uma pessoa bem-sucedida, ela pode estar passando caos nos negócios dela. Você vai conversar com ela, a primeira coisa que ela fala, você fala, oi, tudo bem? Cada dia é melhor. Ele não se permite nem falar se tem algum problema ou não, porque ele já entendeu que tudo que ele projeta aqui, ele dá a intenção para os outros, as pessoas já vão começar a falar, ixi, tá cheio de problema, nossa, tá com dificuldade. A vibração daquela pessoa, intencionando que a pessoa tá em certa dificuldade, vai expandindo isso na realidade dela, porque ela tá dando o poder da realidade para ela, dela, para as outras pessoas. Boa noite, Lilian.
Então, automaticamente, tudo que você não quer manter na sua realidade, você também não se permite nem conversar, nem falar sobre isso. Porque a pessoa também está intencionando a sua limitação. Ela está observando com o observador dela, a consciência dela, que você está com alguma limitação, com alguma falta. Então, ela também está criando a sua realidade, ela está intencionando aquilo que você não quer. Boa noite, Viviane. Então, automaticamente vocês percebem o poder de você falar o seu problema para os outros? Se a gente tem que cancelar aquilo que a gente não quer e nem observar, quem dirá eu falar para os outros e os outros ficar pensando nos meus problemas? Ficar sempre achando que eu tô com uma doença, eu tô com um problema financeiro, que eu tô com alguma limitação. A pessoa só vai lembrar de mim nessa identidade que eu tenho aquele problema. Então, tudo que eu literalmente não quero mais viver, eu cancelo. Eu nem abro a boca para falar, eu nem penso. Eu vou pensar numa loja que eu quero montar, eu vou pensar no carro que eu quero comprar daqui pra frente, eu vou olhar as viagens que eu quero fazer. É essa a intenção que eu projeto pra minha consciência. É o meu observador escolhendo o que eu quero viver de grandioso daqui pra frente. O que significa sensação de vazio? Algo que você precisa preencher, né, Viviane? Você tem que se perguntar o que tá faltando na sua realidade. Porque você tem que fazer perguntas para obter as respostas. Você tem que intencionar o desejo da sua resposta. Não, filha. Aquela lição lá... Ah, só tem umas atividades daquela folhinha que eu marquei xizinho tá errado. Manda ele ler de novo e refazer. É umas 3 só que tá com xizinho lá. Manda ele ver lá. Então você entende que é algo que você precisa preencher, talvez um conhecimento, talvez uma crença que tá forçando você que trabalhar nela. Então você tem que ter a clareza do que é que está te incomodando, o que que você tá alimentando aqui como verdade que tá te dando essa projeção de vazio, tá? Então é algo que você precisa de entendimento. Você tem que fazer perguntas para você sentir o que que é. Então você tem que saber o que você gosta, clareza de onde você quer chegar, o que você quer fazer daqui pra frente, começar a responder suas próprias perguntas para saber se você está automaticamente vivendo tudo que te empolga ou você tá indo pelo piloto automático do inconsciente coletivo, fazendo o que os outros falam, vivendo como os outros falam, e ao mesmo tempo isso não tá preenchendo. Então o vazio vem disso, de você não estar no lugar que você deveria estar. Carol, te conheci agora, estou adorando. Sobre dívidas, preciso de aceitar que estão quitadas? Oi, Carol, seja bem-vinda. Boa noite, Jussi. Jussi, seja bem-vinda. Pode perguntar, pessoal, a gente vai conversando aqui. Na questão das dívidas, Carol, você tem que focar sua atenção no dinheiro em ter e buscar meios. Eu saí de dívidas quando eu parei de olhar minhas dívidas. Eu falei pra mim mesmo, não importa, quando chegar o dia eu pago. Eu parei de olhar, porque todo mês eu projetava mais e mais dívidas. Como? Eu fazia as contas, caía os pagamentos, eu só olhava, fazia as contas e falava, nossa, esse mês não vai dar pra pagar tudo. Eu já fazia as contas do mês que vem, do outro e do outro, já falava, não vai dar pra pagar as contas. Então todo mês eu confirmava que mês que vem eu não teria o dinheiro pra pagar. Quando me virou uma fichinha, que eu falei assim, não importa, então eu tenho que tirar o foco das dívidas, não importa, tá lá, eu vou pagar. Quando chegar a semana de pagar, eu vou olhar, vou analisar e eu vou pagar. Então eu só intencionava isso, eu não olhava mais, eu decretava que eu ia pagar e foi assim, em menos de 2 meses eu fui quitando minhas dívidas e o dinheiro foi rendendo. Eu não sei nem como, foi mágico, mas eu entendi que foi pela intenção que eu parei de criar, que eu não teria condições, e passei a aceitar que eu já estaria tudo quitado, entende? Então você intenciona que não importa, quando chegar o dia de pagar eu vou ter o dinheiro. Aí você descansa, sabe que já está feito e você não se preocupa mais. Você continua seguindo sua vida, você vai fazer o que precisa ser feito, você vai ter intuições talvez de trabalhar com algo diferente, ganhar um dinheiro a mais, não importa. O como vai acontecer não importa. Você só tem que focar a sua consciência no resultado final. Não importa, quando chegar o dia vai estar pago, aí eu não tenho mais dívida, você para de observar a limitação chamada dívidas. Porque enquanto você observa ela, automaticamente ela ainda está na sua realidade. Então quando você escolhe não observar mais ela, automaticamente o natural dela, ela sair do seu ponto de vista, entende? É lei da atração? Tudo... são vários nomes para uma coisa que a gente chama que no final é intencionar. Você escolhe o que você quer, seja bom, seja ruim, você vai dar sua atenção para isso
e automaticamente você vai viver essa experiência. De uma certa forma, a lei da atração porque você está focando o seu observador naquilo. Então, seja bom, seja ruim, você está dando a permissão de viver essa experiência. Por isso que a primeira lei das 7 leis herméticas é cuidar dos pensamentos. Tudo começa com pensamento, é a lei do mentalismo. Eu tô observando, tô analisando aqui no plano mental, tô alimentando essa ideia, eu já estou convidando para viver essa experiência. Então, quando eu percebo que eu estou pensando coisas ruins, eu normalmente cancela aquilo, vai pensar em coisas positivas, vai fazer coisas para ocupar a sua mente, para não continuar criando aquela historinha ruim, porque automaticamente você está dando atenção para isso, você vai viver mais do mesmo, porque você está focando sua atenção nisso. Então, de uma certa forma, vai observar o que você quer convidar para sua realidade. Aquilo que você não quer convidar, você tira o foco, vai fazer outra coisa e alimenta uma nova ideia. Por isso que o primeiro conselho da lei do mentalismo é o quê? Cuidar dos seus pensamentos. Observa o que você está alimentando de ideia e aceitando para sua realidade. Se é bom, ok. Se é ruim para você, cancela. Vai observar outra coisa. Sim, no começo a gente faz muito isso, né, Viviane? Eu me isolei um pouco para não ficar ouvindo e nem criando mais do que não quero. Sim, a gente entende que quando a gente está nesse caminho do despertar, a gente entende que a nossa vibração é muito importante. Eu sempre falo aqui que a nossa vibração é o nosso patrimônio mais importante nessa realidade. Porque quando você tem consciência disso, automaticamente você não se permite estar com pessoas que vão baixar sua frequência. Você não vai querer mais assistir jornal, coisas violentas, porque você está observando. E a consciência que está aqui, ela está aqui só pela experiência. Ela está observando o nosso foco da mente racional. Então, quando eu tô intencionando algo violento, uma notícia ruim, pessoa reclamando, eu tô intencionando só observando. Então, ela só entende que eu tô observando, eu tô aqui pela experiência. Então, automaticamente, ela vai me dar mais daquilo que eu tô alimentando como ideia. Quando a maioria entende isso, ela mesma começa a se afastar. Você percebe também que as pessoas intuitivamente também se repelem de você. Você não encontra mais com as pessoas, as conversas, os papos também não batem. A pessoa vai começar a falar mal de fulano, ciclano, você não dá nem bola. A pessoa fica, parece que de mal de você, porque você não tem mais graça, porque você não alimenta mais a crítica. E automaticamente ela também sai de perto. Então é muito natural mesmo esse afastamento. Mas é um afastamento vibracional. Porque as energias são opostas. Então automaticamente a energia vai repelindo ao campo, né? Não é compatível comigo, vai afastando, vai criando afastamento. Vou parar de curtir por 10 minutos. Tem que colocar bolsa de gelo na cirurgia. Ah, imagina, Ângela. Fica tranquila, tá? Melhoras. Obrigada, pessoal, que tá curtindo. Tudo que for compatível com o campo vibracional de vocês permanece. Você percebe que muitas das pessoas, elas começam a expandir. Tem muitos relacionamentos que terminam. Familiares que se afastam. Porque o campo é uma coisa invisível isso daqui. Mas as pessoas sentem. Por isso que é muito importante também tudo que você quer projetar na sua realidade, você colocar pra dentro, intencionar. Quero que as pessoas me amem, quero que eles me vejam como uma pessoa capaz, eu quero ser uma pessoa incrível, extraordinária. Então você vai projetar tudo dentro, porque é o que as pessoas vão sentindo da sua energia. Aqui a gente tá aqui por compatibilidade vibracional. Quem me acompanha, quem fica aqui nos meus conteúdos, tem uma compatibilidade vibracional com a minha. Então eles conseguem entender, eles passam a ter clareza, eles começam a vibrar na minha energia. Então automaticamente eles são atraídos, não pelo meu rosto, não pelo que eu falo, mas pelo meu campo vibracional. Quando a pessoa vem aqui e compra o meu e-book, ela ativa nela o campo vibracional. Quando a pessoa vem e faz o atendimento comigo, ela pega e ativa o campo vibracional. Então não é acaso, é compatibilidade vibracional. A pessoa que não está compatível comigo, ela não vai chegar na minha energia, ela não vai conseguir ficar 10 segundos aqui na minha energia, porque tudo é frequência. Então, automaticamente, o campo que você está perguntando aqui é o nosso estado vibracional, como você pensa, como você intenciona, tudo, até questão de beleza. A pessoa às vezes tem relacionamento com uma que a gente julga, fala, nossa, aquele é mais feio, aquele é mais bonito. Só que eles estão juntos, não é nem pela aparência física, mas o campo vibracional que atrai. Tem gente que atrai pessoas e tem gente que repele pessoas, porque é o campo, é a energia que a pessoa está emanando. Às vezes a pessoa é tão bonita, é tão maravilhosa, mas inconscientemente ela alimenta crenças de que ela é feia, de que ela não merece, de que ela não é capaz. E ela vive sozinha,
Porque as pessoas não conseguem se sentir atraídas por ela, porque aqui o campo dela tá fechado. Ela mesmo tá criando aquela energia vibracional nela para se fechar. Ela não está se permitindo que as pessoas acessem a frequência dela. Olá, Lília. Nossa, não tô aguentando ficar perto do meu irmão. Pois é, porque a sua frequência já tá totalmente aqui e a dele ainda tá vibrando aqui embaixo. Então, automaticamente você sente até essa repulsa. Todo mundo sente. Eu senti dentro da minha casa no começo com meu marido. Tinha dia que eu não suportava olhar na cara dele. Aí eu fui mudando em mim, entendendo como funciona, fui passando entendimento para ele. Hoje a gente já tá numa compatibilidade bem melhor. De vez em quando eu ainda percebo uma oscilação de frequência, mas é natural, porque vai tendo esse alinhamento, né? Mas muitas pessoas, até que eram bem próximas de mim, nunca mais eu nem encontrei. São pessoas que frequentavam a minha casa, pessoas mais íntimas, sumiram do mapa, porque repele energia. As pessoas não aguentam estar no mesmo ambiente que vocês. Porque quanto mais você entende que o outro é uma parte sua, você tem mais empatia, você entende, tem mais amor próprio, você entende que a pessoa tá limitada ao máximo que ela pode. Então sua energia tá aqui em cima. Automaticamente quem vibra lá embaixo não tem como ficar perto. Não tem, é muito desproporcional e chega a incomodar. Mas conforme você expande, você eleva a sua vibração também, todo mundo que tá perto vai começar a captar suas ondas de frequência, né? Então, o seu trabalho também com a sua expansão é para você, claro, mas automaticamente é pro coletivo também. Porque só de estar perto, as pessoas também estão mudando frequências, tá? Tem ativação sempre. Então, é um trabalho coletivo por causa disso. Quanto mais você expande, mais a sua energia aumenta, mais você vibra, mais expande essa vibração. Quando a pessoa se empodera, automaticamente ela vai para uma frequência aqui bem acima. Porque a maioria das pessoas, vocês podem reparar, que tem baixa autoestima, tem julgamentos dela mesma, elas têm vergonha delas mesmas, elas sempre se julgam incapazes, elas sempre acham que a pessoa é melhor que ela. Então, e a pessoa que tem vergonha, ela tá aqui numa frequência muito baixa. Então, a pessoa que tá sempre naquela vergonha, na limitação, olha quantos traumas e dramas ela alimenta, olha o tanto que ela se esconde, então a energia dela fica lá embaixo. Então, é uma das frequências bem baixa. Então, automaticamente, quando a pessoa se empodera, ela sabe o valor dela, ela sabe que ela é o máximo, ela projeta que ela é linda e maravilhosa, ela projeta que ela é o melhor no que ela faz, a energia dela tá aqui em cima. E nesse campo aqui vibracional, a energia expande, a vida vibra aqui, ó, aqui em cima. As oportunidades que ela quer tá aqui em cima, as pessoas que ela quer intencionar tá aqui em cima, os presentes da vida tá aqui em cima. Então, ela se torna um ponto de atração. Quer manifestar mais na sua realidade? Vibra alto. Quer se sentir limitado e continuar sofrendo? Vibra baixo. Então, a matemática aqui é muito interessante, é muito fácil. Eu quero mais da vida? Vai aqui em cima. Ah, eu quero me alinhar com a frequência do bandido, da dor, do sofrimento, doença? É aqui embaixo. Então, é uma escolha consciente, é uma escolha de entender as leis que regem esse universo e aplicar elas no dia a dia, entendendo que tudo é causa e efeito. Sim, Elisângela, eu quero mais da vida. Estou sofrendo muito por causa do meu marido, porque você ainda está se sentindo menor que ele. Hoje eu tive atendimento com a moça que foi trabalhado muito o campo do sagrado feminino dela, coisa que vem da parte geracional da mãe dela e da ancestralidade dela por parte da mãe dela. Então foi um atendimento muito bonito. E ela estava sofrendo muito com essa realidade dela emocional e automaticamente a filha dela já estava vivendo as mesmas experiências. Porque a gente precisa curar aquilo que quando chega na gente, a gente vai ter que se empoderar, vai ter que entender quem a gente é, vai ter que mudar o nosso campo vibracional. Automaticamente você não tá curando só em você, você tá curando em toda a sua ancestralidade, a sua e se tem filhos pros que vêm depois. E quando a pessoa chega e ela tem esse chamado de cura, quando ela se liberta, ela se empodera, ela sabe quem ela é, automaticamente ela libera ela mesma e toda a ancestralidade antes e toda a ancestralidade que vai vir depois. Então é um trabalho coletivo de cura, tá? E esse empoderamento que eu falo pra você, que você tá num lugar de se sentir menos do que o seu marido, você tá se colocando como algo inferior. Opa, ele tá aqui no pedestal, ele é um troféu e eu tô aqui, ó, sou pequenininha. E você não entendeu ainda que você é muito maior que ele. Porque você tem que se amar ao ponto de ser tão autossuficiente que você não dependa de mais ninguém pra ser feliz nessa realidade. Obrigada, Keila.
Então você entende que o amor próprio começa de dentro e o amor que eu quero da vida e das pessoas eu dou pra mim? Quando você tem certeza de quem você é, nunca mais você sofre por ninguém. Porque, opa, se a pessoa valoriza o que eu sou, ok. Se ela não valoriza, são 8 bilhões de habitantes nesse planeta. Automaticamente a vida vai trazer aquilo que for compatível com o meu campo. Mas enquanto você está sendo vítima, enquanto você está sofrendo, enquanto você está alimentando traumas e dramas do passado que às vezes nem são seus, você vai continuar sofrendo. Tem que vir uma mudança de identidade, tem que vir a clareza, tem que vir a liberação vibracional para você contar uma historinha diferente e acessar essa sua versão totalmente diferente, entende? Então é muito mais do que eu e você. É uma cura que não é só pra gente, mas tem todo um processo desde lá de trás. Viviane, você tem que buscar o autoconhecimento. Você tem que entender o que está no seu campo que você alimenta como crenças. Eu preciso ouvir da sua boca o que você acredita que está fazendo você viver essa experiência. E isso só num atendimento de consultoria que eu consigo trabalhar no seu campo, tá? Quem tiver interesse me chama no WhatsApp para agendar, porque eu preciso ver o que sai da sua boca para saber o que você está alimentando. Agir. Me tira uma dúvida, quando eu passo em frente de uma casa que está à venda, sinto um aperto no peito. Mas você sente isso algo ruim hoje? Aí você tá projetando ter para depois se permitir imaginar que é possível para você. Você tá querendo saber o como, quando, onde você poderia acessar isso. Mas se surgir o desejo, está no seu campo vibracional. Nunca vai chegar um desejo para você que você não possa manifestar, porque você chegou à informação porque está no seu campo. Quando você olha e sente isso, se limita, a sua mente racional quer saber de onde vai vir o dinheiro para você comprar, quer controlar-se o que eu tenho que fazer para acessar isso. Então você entende que aqui tem uma crença de escassez enraizada. Opa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições, eu não posso financiar, ou eu não posso comprar. Bem, N fatores, 1001 possibilidades de você não acessar aquilo que está disponível para você. Mas o seu trabalho aqui é apenas cuidar dos pensamentos, entendendo que você vai cancelar toda essa limitação, e o como, e o quando e o onde não importa. Você só vai intencionar que você tem aquilo que você quer. Lembra que tudo já está feito? Você não vai fazer nada, você só vai acessar. E você acessa se permitindo receber daquilo que você quer. O seu trabalho aqui é só deixar fluir. Só que você, quando pensa na limitação, você pensa que não pode, você está travando o fluxo. O fluxo, ele vai trabalhar sozinho para trazer aquilo que é o seu desejo. Mas quando você fica no pensamento da limitação, você mesmo barra isso de chegar até você. Entende? Automaticamente é você que está não permitindo acessar o que você quer. Entende? Então tem que saber o que você alimenta, ou não merecimento, ou julgamento de não ser merecedora, ou lealdade de alguém que você julga que você não pode ter isso porque está desonrando alguém. Então tem que ser trabalhado no seu campo do que você alimenta como verdade, tá? A Elisângela, aí eu queria um homem dançando pra mim. Eu não quero ele mais, não quero deixar ele, mas você ficou brava? Eu não entendi nada, Elisângela. Você não quer deixar o seu marido? É uma escolha sua, só você mudar o foco de como você observa que ele se comporta com você, porque isso também é possível. Lembra que tudo é possível para aquele que crê? Até a versão dele melhorada você acessa, mas como ele está se comportando na sua realidade, é você que está criando. Você imagina que ele pensa, você imagina que ele age dessa forma e a vida só corresponde à sua criação.
Aqui tem o segundo princípio, é o princípio da correspondência. A gente aqui é um espelho. Então, automaticamente, tudo que você cria aqui e corresponde aqui dentro é o que a vida projeta aqui nesse espelho. Então, tudo que você vivencia na sua realidade é só um espelho das suas crenças e de tudo que você está criando. Então, não adianta reclamar de relacionamento, não adianta reclamar de dinheiro, não adianta reclamar de nada, porque tudo que você está vivendo só é um espelho do que você acredita aqui dentro, do que você está constantemente alimentando como verdade. Quer mudar o externo? Muda a sua intenção, muda seu pensamento, muda como você imagina que a pessoa se comporta com você, muda aqui dentro a conversinha mental. Não, ele me ama, ele me adora, ele é louco por mim, ele faz tudo por mim. Então, você vai internalizar aqui dentro tudo isso. Automaticamente, o reflexo, a correspondência vai comprovar na sua realidade. Porque aqui todo mundo é um espelho e a realidade só mostra o que a gente está criando aqui dentro. Por isso que eu sempre falo para vocês, é muito importante entender, só são 7 leis principais aqui do nosso universo. Entendeu as 7 leis? Você vai aplicar no seu dia a dia e você vai moldar a sua vida conforme você quer, conforme você intenciona. Uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade. Então estejam conscientes, busquem o entendimento, busquem estudar a verdade. E a verdade vos libertará sempre. A casa é 500 mil, eles querem 200 mil de entrada, meu salário é 2 mil. Independente, né, Gi? Se você aceitar que você tem a casa, você vai ter. Pode vir um dinheiro inesperado, você pode ganhar numa loteria, você pode se surpreender com algo extraordinário e isso vir para você. As infinitas possibilidades existem, só não chega para você porque você acredita que não é possível. Automaticamente, se você aceitar e tiver certeza de que isso é possível, o como, quando, onde, não importa, ele aparece. Lá atrás, 15 anos atrás, eu morava no fundo da casa da minha sogra, assim que eu casei. Tinha 17 anos de idade. Automaticamente chegou um ponto, não morei nem um ano lá. Falei pro meu marido, eu não aguento mais ficar aqui. Ou você arruma um lugar pra gente morar, alugar uma casa, alguma coisa, ou eu vou embora. Ok. Começamos a procurar casa pra alugar. Não achei uma. Meu marido falou, vamos procurar casa pra comprar? Tô vendo bastante anúncio, vamos procurar? Eu ainda era muito pessimista nessa época, eu não tinha entendimento nenhum. Falei assim, mas como? Não sobra 100 reais pra gente, como que a gente vai pagar uma casa? Como que a gente vai financiar? Como que a gente vai fazer? Ele falou assim, não, só vamos pesquisar. Eu, ok. Automaticamente começamos a pesquisar, falamos com o cara lá, escolhemos a casa. Ele só falou assim, agora vai lá no banco, vê se libera financiamento e a gente vê como faz. Chegou no banco, meu marido trabalhava registrado, aprovou, tá, tinha um subsídio, não sei o quê. Daí ficava a parcela 800 reais na época. Daí eu peguei e falei assim pra ele. Ele só falou assim. Falei assim, mas como que a gente vai pagar 800 reais de parcela, sendo que não sobra 100 reais todo mês pra gente fazer? Ele só falou assim, não importa, depois a gente dá um jeito. E foi dito e feito. A Caixa liberou o financiamento. Daí eu fiquei naquela e falou, não importa, a gente dá um jeito. Daí a gente só enfiou a cara. Mas se eu tivesse barrado naquilo, eu nem teria minha casa. Daí chegou pra documentação que eu nem sabia que tinha que pagar documento de casa. 5 mil reais. Daí a gente falou pro cara, o dono da casa, que era uma casa nova em construção. Daí ele falou, ó, tem a documentação 5 mil reais. Meu marido falou assim, não, fulano, eu não tenho esse dinheiro. Ele, não, a gente vai parcelando, você vai pagando conforme dá, não sei o quê. Meu marido falou, e agora? A gente já tem prestação da casa, é um dinheiro que a gente nem sabe como vai pagar. Daí ele só falou, não, a gente dá um jeito. Daí beleza, no mesmo mês, a empresa dele que tinha PPR mudou para PLR. Então o PPR, que era 300 reais quando eles pagavam, no primeiro ano que mudou para PLR, que foi no mesmo mês, veio o exato 5 mil reais. Então se eu não tivesse pisado, o chão não tinha se aberto. Se eu tivesse duvidado, eu não teria nem minha casa. Então em pouco tempo a gente foi quitando, usando o FGTS. Não deu 5 anos, que era um financiamento de 10 anos, ou 30 anos, sei lá. A gente quitou, mas precisou eu ter a certeza de que a gente daria um jeito. Então, tudo para todo mundo é assim. Você não precisa saber se vai ter o dinheiro, você não precisa saber de onde vai vir. Boa noite, Valéria. Então, automaticamente, você não precisa ver primeiro para você crer. Você só tem que saber que é possível. Eu também, eu só não resisti. Eu fui indo na onda dele, ele falou que nós ia dar um jeito e a gente deu. Só que nem foi a gente. Daí depois surgiu a ideia, ele começou a vender uns aparelhos na empresa. Ele falou, vou pegar umas coisas pra vender.
As coisas foram acontecendo de uma forma tão mágica que eu nem sei como a gente pagava o negócio, depois eu tirei minha carta, fui conseguindo fazer várias coisas e eu nem tinha, e eu no momento que eu fui financiar não tinha R$100 sobrando no mês. Então você entende que tudo é assim, é só uma historinha, você tem que pisar para depois o chão se abrir, e conforme você pisa, a vida vai dar o suprimento do que você precisa naquele momento. Mas se você vai com a mente racional, igual eu questionava, mas como a gente vai pagar? Não, só vou atrás se eu tiver condição de comprar. Então você não está abrindo o caminho para sua manifestação, porque você não está tendo certeza. Mas quando você sente o chamado, não, eu quero, você sente a empolgação de fazer, só vá perguntar, vai na imobiliária, vai seguindo os caminhos da sua intuição, porque a sua empolgação vai mostrando os caminhos. Só que você tem que se permitir pelo menos pesquisar, porque ali vai ter caminhos. Às vezes a pessoa não vai nem financiar, você mostra interesse, a pessoa vai lá e fala, não, a gente faz um contrato de gaveta, você vai pagando por mês. Olha, são N infinitas possibilidades. Então você entende que a gente que limita as nossas próprias manifestações. Então tudo na vida é assim. Com a minha casa foi assim, depois para me reformar, colocar cobertura foi assim. Quando eu fui financiar um carro para me trabalhar na pandemia de Uber, automaticamente eu não tinha R$1 nem para financiar. Eu acordei um dia de manhã e falei assim, quer saber? Eu vou comprar um carro para me trabalhar de Uber. Não sabia o que fazer na época, tava meio apertado. Daí meu marido falou assim, e aí, o que a gente vai fazer? Não tem entrada nem nada. Eu falei assim, vamos lá pesquisar. Eu fui intuída até no primeiro estacionamento que eu fui, foi onde eu fechei. O cara ainda falou assim, tem que dar R$2.000 de entrada. Eu falei assim, olha, eu não tenho R$2.000. Daí meu marido falou, os pneus também o gasto. Daí ele falou, então tá bom, vocês ficam com o pneu assim, a gente tira a entrada. Financiei com 0 de entrada. Então, automaticamente aprovou, ficou uma parcela alta, R$2.000, mas eu falei, eu vou trabalhar de Uber, tem gente que aluga até carro para trabalhar de Uber e dá certo, então eu vou pagar uma coisa que é minha. Não consegui pagar nem a primeira parcela, porque meu carro acabou sendo muito gastão, não valeu a pena. Daí eu nem desesperei, eu só falei assim, se não deu, não tenho nada a perder, só que eu sempre intencionei. Não, Deus me deu esse carro, ele não vai tirar, então ele vai me dar condições de manter o meu carro. Eu só ficava afirmando, não, minha centelha deu pra mim, ela não vai tirar, foi um presente da vida pra mim. Em nenhum momento eu duvidei que eu iria perder meu carro. Eu fiquei 9 meses andando com meu carro. Aí eu fui intuída a fazer atitudes, que foi ficar ligando no banco, pedindo pra ver se tinha como refinanciar por um valor mais acessível. Eles falavam que ainda não estava disponível. Eu entrei no WhatsApp, fui fazendo intenção de pagar, fui tentando um acordo. Então, fiquei 9 meses andando com o carro. Depois desses 9 meses, mandaram proposta. O valor do carro era 42 mil e o valor da dívida que estava no Serasa era 100 mil. Daí, um belo dia, eles me mandaram uma proposta de 14.700 reais. Daí, eu também não tinha R$1 para quitar essa proposta. Eu tinha um outro carro que era do trabalho do meu marido, que era um carro no valor de 15 mil, só de trabalho. Daí ele falou assim, a gente pode vender esse e pagar. Só que daí meu marido falou, a gente vai ficar só com o carro. Aí eu também fui intuída de perguntar pro meu pai se ele tinha algum colega pedreiro, carpinteiro que precisava de carro pra gente vender. E meu próprio pai pegou e falou assim, não, vamos fazer um negócio, eu vou emprestar esse dinheiro pra vocês pagam os jurinhos pra mim e assim que der vocês me pagam esse dinheiro de volta. Meu marido falou, ok, fechou. Eu não peguei o dinheiro, eu não tinha R$1, eu não fiquei me descabelando, eu não peguei nesse dinheiro para quitar esse boleto. Meu pai pegou o boleto, foi no banco dele, pagou, só me trouxe o comprovante e eu fiquei com o carro quitado. Então eu fiquei ainda depois 1 ano com esse carro, eu vim trocar ele agora esse ano. Mas você viu que eu comprei minha casa, eu não tinha R$1, eu paguei minha casa, os meios foram acontecendo para me pagar, o meu carro eu não tinha R$1 nem para comprar, eu quitei. Eu comprei sem nenhum R$1, eu quitei sem nenhum R$1 e as coisas só foram acontecendo. Então o fluxo, ele tá aqui conforme a sua necessidade. Daí depois, quando veio outras férias do meu marido, no ano seguinte, foi quando eu fui lá e quitei meu pai. Então automaticamente você entende que você não tem que olhar para sua conta se você pode ou se você não pode, só que você tem que aceitar que já está feito. Porque a mente racional, ela quer saber como as coisas vão acontecer. Então as coisas vão acontecendo de uma maneira que você nem imagina. Então só se abra, se permita a vida te surpreender com o que você quer. O seu trabalho aqui é intencionar, saber que você quer, que está disponível, que vai ter. Agora o como, não importa. Os meios vão aparecendo sempre. Por isso que fala que o conhecimento liberta. Você vai sair do racional, vai sair da limitação que você mesmo se coloca, entende? Eu fui atrás, mas sempre os vendedores falaram que eu tenho que dar entrada, isso desanima.
mas vou fazer isso que você está falando sim. Passe a aceitar que já deu certo, passe a aceitar que não importa como essa casa é sua, se é sua empolgação essa casa, se permita. Fala, não, eu sei que ela vai ser minha, eu tenho certeza. E só aceita que já está feito. É a sua permissão que manifesta, tá? E não sua dúvida. O mundo inteiro pode falar contra. Se for para você acessar e você se permitir, ela cai no seu colo. Eu passei por um tempo atrás, foi agora no começo do ano também, uma certa lei do ritmo na minha realidade, que estava com processo de umas dívidas dessa época da pandemia e estava em processo, bloqueou a conta do meu marido. E a maior renda de tudo, assim, das minhas contas é da renda do meu marido. E pegou de surpresa, foi bem numas férias, o dinheiro caiu, congelou. E na hora bateu o negócio, porque eu tenho minha renda, mas na minha renda não supre todas as nossas despesas hoje, né? Então, meus custos são caros. E automaticamente eu olhei e falei assim, tudo bem, vai se resolver. Então, a gente foi no banco, negociou, conta congelada, ok. E ele só falava, e agora? Eu falei assim, não importa, já está resolvido. Ah, mas como? Ok. E eu tinha um propósito, eu falei assim, a gente não vai pegar empréstimo, a gente não vai fazer mais dívida, porque eu já saí de um lugar das dívidas e eu não aceito voltar para ele. Então, você tem que intencionar o que você pode e o que você não pode. Aí, automaticamente, a mulher do banco ligou e falou assim, ó, fica tanto, só pode à vista, e não tem como tirar do dinheiro congelado, era um valor bem alto para mim. Daí ela só falou, só que o boleto tem vencimento daqui a 2 dias. E daí meu marido falou assim, e agora? Eu falei, manda emitir. Mas como a gente vai pagar? Não sei, mas a gente vai pagar. Ok. Daí no dia seguinte chegou o boleto, no dia seguinte de manhã, ele conversando com o primo dele, e com o primo dele reclamando da empresa, muita correria, que ele queria mais, quer crescer. Daí ele falou, calma primo, você é solteiro, tudo tranquilo, as coisas vão dar certo. Olha a minha situação, eu com família, tenho despesas altas, olha o que eu tô passando, e nem por isso eu estou desesperado. Daí explicou pra ele a situação sem intenção nenhuma. Daí ele só perguntou, primo, demora pra desbloquear esse dinheiro? Daí ele falou assim, não, a mulher do banco falou que é uns 20 dias. Daí ele falou, mas você tem esse dinheiro na conta? Daí ele foi lá e mandou um print que a gente tinha printado o valor do saldo da conta que tá congelado. Daí ele mandou pra ele, não, tá lá, agora eu tenho que pagar esse boleto pra pedir pro jurídico desbloquear a conta. Daí ele falou assim, eu tenho esse dinheiro, eu te empresto, você não precisa me pagar nada, não vou cobrar juros nem nada. Daí eu nem precisei pegar o dinheiro na minha mão, não precisou vir pra minha conta, automaticamente a gente mandou o boleto pra ele, ele pagou na mesma hora, enviou pra gente o comprovante e a gente mandou pro jurídico do banco. Foi resolvido no dia seguinte, mas se eu duvidasse, se eu ficasse estressada, se eu ficasse me descabelando, perguntando, meu Deus, e agora? Eu não vou pedir pra ninguém, eu não vou pegar empréstimo. Sabe aquela limitação que a mente racional se desespera? Eu só aceitei o resultado. Não importa, a gente vai dar um jeito. Algum meio vai ter que vir. E veio da onde eu menos esperava, que eu nem sabia que esse primo ia ter esse dinheiro na conta, entende? E é primo da parte do meu marido. Então, foi suprida a minha necessidade, mas precisou eu ter o entendimento e a clareza de que já estava feito, precisou eu confiar que se Deus deu um meio, Ele vai dar a solução. Então, eu tinha que mostrar e provar para mim mesmo aquilo que eu mesmo ensino, provar para o meu marido que não precisa se preocupar, porque tudo já está resolvido. Então, só vem situações para reafirmar, digamos, a nossa fé, sobre a nossa confiança, entendendo que isso daqui é só uma historinha. Então ela vai se desenrolar conforme a sua crença, conforme a sua percepção. Por isso que quando vem um ritmo na vida de cada um, a gente escolhe olhar pelo lado positivo, porque a polaridade, a lei da polaridade, ela nos mostra que tudo tem os dois polos de uma mesma coisa, o positivo e o negativo. Essa situação que eu passei também tinha um lado positivo, era o entendimento, era a experiência, era a confiança. Eu vou olhar que a vida estava me limitando de alguma forma? Não, ela estava me mostrando crescimento, ela estava me mostrando experiência, ela estava me mostrando confiança, aquela fé cega, a certeza de que já está resolvido, a certeza que se tem um problema vai ter uma solução. Então aquilo vai acontecer conforme a minha certeza também de que vai ser resolvido. Então não adianta se desesperar com nada dessa realidade. Você reage, aí entra a lei do ritmo, que eu dou sempre esse exemplo, é igual a criança birrenta. O ritmo vem com um problema, para a gente experienciar e ter o crescimento, ok. Automaticamente a criança birrenta é a lei do ritmo. Enquanto ela tá aqui, o problema tá aqui, a criança birrenta tá chorando, tá reclamando, se você olha para ela, ela continua, ela grita mais, ela rola no chão, ela quer atenção. O ritmo, seu problema é a mesma coisa. Boa noite, Ellen, seja bem-vinda. O ritmo é a mesma coisa.
Então, automaticamente, quando você deixa o seu problema passar, opa, ok, vai se resolver. Nessa calmaria mesmo, na certeza de que está resolvido. Ele vem, ele passa sozinho. Os meios da solução caem como mágica, porque você não está resistindo, você só está observando e está deixando passar. Você não está aqui intencionando o que eu vou fazer e desesperando com medo. Não. Quando você tem esse entendimento das leis, você vai observar em cada etapa da sua jornada e você vai entender por qual etapa você está passando. Aí você sabe como você vai agir nessa realidade. Você entende? Por isso que é muito importante. Se eu não tivesse esse entendimento, na hora eu ia congelar, eu não saberia o que fazer. E agora, o que eu faço? Mas a certeza me sustentou. A certeza do resultado final da solução me sustentou. Então você entende que é muito importante entender as leis que regem a nossa realidade para você não sofrer com elas? Valéria, é isso que eu estou fazendo, amiga. O meu nome vai estar lá no diário oficial entre as 20 pessoas. Com certeza, Valéria, porque você criou, aceitou, já está feito. Você intencionou, você tem a certeza. E quando você tem certeza, já está feito. Não tem como você não viver aquilo que você tem certeza. Tenha certeza, já está feito, acabou. Você segue a vida, você vai viver, você nem lembra mais do que você intencionou, porque é uma coisa resolvida na sua realidade. Então tudo flui, tudo coopera para o bem, entende? Obrigada, Ellen. Então a gente está aqui nessa realidade só para relembrar algo que já está dentro de cada um. Por isso que eu falo, muito importante, busquem um conhecimento, busque entender quem vocês são, busque trabalhar as limitações dentro de cada um, seja lendo as leis universais, seja buscando o autoconhecimento, seja trabalhando, tendo o atendimento de uma consultoria para ir direto na raiz dos seus problemas. Não importa os meios, importa que você busca o seu desbloqueio, entende? Tudo é uma ativação vibracional. E para chegar nesse entendimento, você tem que buscar saber como a realidade funciona, tá? É muito importante. É direcionamento, é confiança, é fé. É a certeza do resultado final. Tudo é certeza, sempre. Tudo que você acreditar ser possível na sua realidade, será possível. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Se você acredita que é possível, será possível. Se você acredita também que não será possível, não será. Você vai colher sempre o resultado da sua certeza, sempre. Tá com dúvida? Você já tá na realidade que não pode manifestar o que quer. Ai, tá com ansiedade, tá com medo? Você já vai estar na realidade que você não quer. Por quê? Você tá focando nisso. A certeza é a certeza de que está feito, não duvidar, e você flui com a realidade. Você só sabe que vai dar certo, você só sabe que já está feito. Eu sou a prova viva disso. Hoje eu agradeço muito por cada minuto da minha vida que eu investi em mim, que eu busquei o conhecimento, que eu me reprogramei, que eu mudei as minhas crenças. Hoje aparecem situações como esses ritmos que aparecem de vez em quando na realidade da gente. Eu brinco com a realidade. Eu sei que não tem problema maior do que eu. Eu sei que é eu que intenciono a solução. Eu sei que é eu que intenciono o que eu vou viver daqui pra frente. É tudo escolha minha. É tudo de dentro pra fora. É o princípio do mentalismo. Eu ativo aqui dentro, eu sei que manifesta fora. É sempre assim. Aluguel 20 mil. Com certeza, Kátia. Se isso te empolga, está possível no seu campo. Então só faça, siga os caminhos da sua empolgação. Aí os caminhos vão se abrindo e você vai saber o que fazer. Porque a sua versão que já vive nisso que você quer, ela já sabe como aquilo vai acontecer, então vai vir um direcionamento. Tudo vai acontecendo sozinho. Quando você se percebe, você tá tendo atitudes. Quando você se percebe, você tá falando diferente. Quando você se percebe, você já tá trabalhando com algo que antes você julgava ser difícil. Quando você se percebe, você tá manifestando mais dinheiro de uma forma que você nunca nem imaginou. Porque tudo é estado de aceitar aquela realidade. Aceitou aquela realidade ser possível para você, os meios vão te levar para viver essa experiência. Por isso que tudo é possível para aquele que crê. Por isso que você vê muitos relatos de pessoas que compram apartamento, compram carro, compram isso e aquilo. Eles também não têm R$1, não têm condições, mas acontece, não sabe nem como, que tudo é só uma desculpa para você manifestar o que você quer. E quando você se percebe, você já está vivendo a sua manifestação. É a certeza. Teve um direcionamento, teve um insight, teve uma ideia, vai seguir no direcionamento. Ali vai ter os caminhos que vai te levar para os seus resultados. Sobre confiança, sempre.
Gente, quem tem interesse, tem meu e-book das leis universais aqui no link da bio. E o número do WhatsApp também para as consultorias, tá? E as lives gravadas também estão aqui no link da bio. Tá como curso, tá? Então, quanto mais você vibra alto, quanto mais você acredita em você, quanto mais você tem certeza de que tudo é possível, aí você manifesta mais fácil. Tudo que você intenciona, os meios aparecem, tudo parece que se torna mais fácil na realidade. Vocês começam a perceber que a vida fica mais fácil de ser vivida, porque você já sabe que basta um pensamento e tudo já está feito. Opa, eu quero aquilo? Ok. Igual ao final do ano passado, lá para setembro, outubro, uma coisa assim, me veio uma ideia, uma empolgação. Eu falei assim, nossa, tô com uma vontade de trocar de carro, agora eu quero um carro automático. Eu já tinha quitado meu carro, já tinha um ano que eu tava com ele depois de quitado, já tinha pagado meu pai, já tinha feito tudo. Aí me veio uma empolgação, falei, agora eu quero um carro automático, tô com saudade de andar num carro automático. Daí ok, daí me veio uma ideia assim, falei assim, nossa, eu acho que até março do ano que vem eu troco de carro. Mas eu só brinquei, veio a intuição, daí toda hora eu falava, amor, eu acho que até março de 2025 agora a gente troca de carro. Ele, não, agora não dá, né? E eu falei pra ele, amor, só que a gente vai trocar, eu quero a vista, não quero ter parcela, não quero nada. Você sabe que agora é totalmente diferente. Não sei, a gente vai ter que esperar um pouco. Falei, não tem problema, eu só tô te falando a minha empolgação. E agora foi em fevereiro desse ano, apareceu a oportunidade, a gente trocou do jeito que eu queria. Eu não tinha intencionado nem modelo, eu só queria um automático e eu tinha umas certas preferências de marca, mas nunca intencionei nenhum. Daí troquei, dei o outro carro que eu tinha, dei os outros dois, fiquei, peguei meu automático quitado. Tô feliz, tá aqui, tá na garagem e já até intencionei que eu quero mais um, mas eu também quero quitado. Então, é assim, surge a empolgação, você aceita, você brinca que tá possível. Eu intencionei que eu não queria mais com dívida, eu intencionei que agora tudo vai ser no dinheiro, então eu não quero ter comprometimento de dívida. E você não fica ansioso, você não fica, sabe, com aquele estresse, você não fica, como que vai acontecer? Mas eu não tenho dinheiro. Não, acaba isso daí. Você brinca com a empolgação da experiência. Opa, se me surgiu o desejo, tá disponível no meu campo, então vamos se alinhar, que acontece sozinho. Então eu não tive ansiedade, foi bem aleatório. Meu marido só falou, vamos lá, meu colega do serviço lá postou que tá trabalhando com estacionamento agora, vamos lá dar uma olhada. E foi assim, foi tão simples, é tudo tão simples. E você percebe o resultado, como as coisas vão acontecendo. É muito leve, não tem mais sofrimento. Obrigada, Gi, Flor. Amando ouvir suas experiências, nos encoraja mais. Sim, é empolgante porque vocês percebem que todos os caminhos estão na leveza e não no trauma e drama, não no sofrimento, não no racional que limita, não achar, nossa, eu tenho que ter tanto, eu tenho que juntar tanto. Não. Surgiu a empolgação, está no seu campo. É um convite da vida mostrando para você o que está disponível nesse momento. Eu quero mudar de casa, mas eu não estou aguentando mais morar aqui, eu quero morar no apartamento, eu quero alugar. Siga a sua empolgação, é a vida te convidando para dar esse passo. E se ela tá te direcionando, ela também vai te dar os meios, entende? Para tudo. Só que nesse caminho tem leveza. Quando você se perceber, tá aquele desejo ardente, segue a empolgação. Vai estar um lugar, pesquisa, fala com tal pessoa. Então segue essa vozinha da intuição baixinha, que ela vai mostrando os caminhos de como você vai acessar e chegar na sua manifestação. Porque ela é bem sutil, só que ela também é bem leve. Ela não tem dúvidas, ela não tem ansiedade, ela não tem medo, não tem nada disso. Então, sempre o caminho de menor resistência é que vai te levar para o seu resultado. Porque para mim, na minha experiência, foi tudo assim. Então, você só aceita, não, tanto faz. Igual eu queria trocar de carro, mas tanto faz, não depende. Eu tenho um carro na garagem, eu tinha 2 manual, mas eu tinha 2. Então, automaticamente, se der bem, se não der, amém. Mas eu só vinha de vez em quando a ideia, nossa, eu acho que eu vou trocar de carro até março. Foi dito e feito, eu não dependia daquilo, eu não tinha pressa, eu não tinha ansiedade, só aconteceu. Então é muito natural, sabe? Então sigam sempre a empolgação. Até aquilo que a gente julga mais difícil, porque meu marido não confia 100% nessas coisas que eu confio hoje, então ele ainda tá no processo. Ele ainda reage um pouquinho, ele, mas e agora, o que a gente vai fazer? Eu percebi ele respirando fundo, meio naquela ansiedade, naquela agonia. Eu só falava, meu Deus, amor, por que você tá assim? Não tem problema, já está resolvido. Tinha horas que ele ficava meio nervoso, mas como, não sei o quê.
Falei, não importa como, você esqueceu que é tudo na lei do mentalismo? Daí ele ficava bravo. Falei, meu filho, a vida é assim, ó, na lei do mentalismo. Por isso que eu encorajo vocês. O mínimo que vocês fazem é decorar as 7 leis universais. Ancora essa energia, vibra nessa nova energia de confiança. Automaticamente, conforme você tem a certeza, vai se tornando mais fácil vocês confiarem no processo. Boa noite, Lidiane, seja bem-vinda. A Valéria, eu me empolgo muito quando eu falo sobre concurso, porque já tá no seu campo, né, Valéria? Você só tá se permitindo acessar essa sua versão que já está lá, né? E é muito lindo e empolgante o processo também. Por isso que vocês têm que se empolgar, não com o resultado final, mas com o processo de cada passo que vai te levar até lá. Porque o resultado vocês já sabem. O dela é no concurso, a outra é uma casa, o outro é um apartamento, o outro é um carro. Mas a diversão da vida é os meios que vão te levar até lá. Porque o que me empolga hoje é ter a minha história como experiência. Porque eu sei o que eu vivenciei em cada etapa e eu posso contar a minha história. Então todo mundo tá aqui pela sua própria história. Pelos meios que vão levar ela para o resultado final. A vida é sobre a experiência e não sobre o resultado em si. Então cada um conta a sua própria historinha. Por isso que a vida tem que ser leve, tem que ser empolgante, tem que ser um sonho, tem que ser uma brincadeira. Porque é essa historinha que faz parte da nossa vida. É essa historinha que é o ato de viver em si. E não os processos finais. É igual a viagem. A gente vai, se empolga, a gente compra, a gente pesquisa, a gente arruma mala. Aquela empolgação é gostosa. A vida é a mesma coisa. A vida é essa empolgação gostosa. Quando você já tá lá, você olha na internet as fotos, você vê vídeo, tanto faz, você já sabe como que vai ser. Mas automaticamente a experiência que vai te levar até lá que é o gostoso da vida, né? Quando você aprende a acessar a vida por essa leveza, por essa empolgação, você já tá aqui vibrando alto, você tá vivendo uma vida mais divertida, né? Então automaticamente é uma escolha se empolgar com a sua realidade. A Flor, amanhã vou a uma audiência para receber o dinheiro de uma pessoa que me deve. Já me vejo voltando feliz, causa ganho. Com certeza, Flor, já está no seu campo, com certeza. Tudo é possível para aquele que crê. Se você já está sentindo isso, já está feito. Não tem dúvidas. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, tá, pessoal? Fica à vontade. Hoje eu falei bastante, né? Nem dei tempo de vocês comentar aqui. Feliz Dia das Mães pra você, tá bom? Obrigada, Nino. Muito obrigada. Meu dia foi incrível mesmo. Nossa, tudo do jeitinho que eu gosto. Presente, você ganha muito presente. Sim, é a intenção, né? Pra mim, tudo na minha realidade é um presente. O ato de eu levantar da cama com empolgação, com saúde, estando bem, já é o maior presente da minha vida. Então eu aprendi a projetar minha realidade sempre olhando os presentes que ela me dá todo dia. Eu poder cuidar dos meus filhos é um presente, eu poder trabalhar com o que eu gosto. Hoje cedo, 8 horas da manhã, eu fiz atendimento. Então isso é um presente pra mim, sabe? Eu não ser obrigada a nada, mas fazer pela felicidade de fazer, entende? Então, automaticamente, eu fico muito feliz com tudo que eu realizo na minha vida e tudo que eu vivo. Eu estar perto das pessoas que eu gosto é um presente. Então, você aprende a ver tudo na vida como um presente. É muito grandioso. A vida é uma dádiva, né? É você que escolhe ver isso dela. Quando você vibra assim... Você não permite que nada estrague o seu dia, sua realidade, sua empolgação, suas ideias, seus sonhos. Até porque você não tem que intencionar nem de falar para as pessoas as suas empolgações, né? Porque às vezes elas não têm a sua vibração, entende? Então, automaticamente, elas vai projetar limitação, medo, vai achar que você não pode. Então, você que tem que vibrar com as suas empolgações e sonhos. Use o seu poder de criação e manifeste tudo o que vocês quiserem. Tudo tá dentro, não fora, né? E é isso, meninas e meninos. Eu vou encerrar por aqui, tá? Eu tenho umas coisas pra fazer ainda.
Então, automaticamente, deixa eu ver aqui. Boa noite, Esther. Eu escutei uma live do Rodrigo esses dias. Ele dizia que não precisa segurar o resultado. Igual você fala, sim, porque já está feito, né? O Rodrigo foi muito importante na minha jornada também. Ele virou várias chavinhas da minha cabeça o ano passado que me tornou a identidade que eu tenho hoje. Então, eu sou muito grata pelo entendimento dele também. Me deu muita clareza. Adriano, boa noite, amor. Boa noite, Adriano e Patrícia. Sua live é top, obrigada. Obrigada pela live. De nada, Flor. É isso, eu vou estar encerrando. Tem umas coisas para fazer ainda. Estou um pouco cansada, mas valeu a pena. A live hoje foi muito maravilhosa. Adorei a live de hoje. Então, quem precisar da minha ajuda, chama no WhatsApp, agenda consultoria. Tem o e-book também aqui na link da bio, tá bom? De nada, Valéria. Um ótimo feliz Dia das Mães para vocês aqui também. Espero que o dia de vocês tenha sido muito grandioso também. E é isso, gente. Um bom descanso para vocês. Um ótimo restinho de domingo. E que essa semana seja maravilhosa e mágica para vocês também, tá?